Vamos para o sujeito do crime. São aquelas pessoas envolvidas na prática delituosa. E podem ser dois, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é aquela pessoa que pratica a infração penal, seja na condição de autor, seja na condição de partícipe. A gente vai estudar ainda autoria e participação, mas a gente sabe que uma pessoa pode cometer um crime ou uma contravenção penal por duas formas, seja na condição de autor ou de partícipe. Ambos são sujeitos ativos do crime, que também é denominado investigado, indiciado, a depender do momento processual. Investigado enquanto tenha o inquérito, indiciado após o indiciamento, acusado após o oferecimento. Toma cuidado aí. Acusado é após o oferecimento da denúncia ou queixa. Réu é após o recebimento da denúncia ou queixa. Antes do recebimento, a gente não tem réu, a gente tem um acusado. Querelado é com o recebimento da queixa. Sentenciado, aquele que recebeu uma sentença, uma sanção penal. Condenado, aquele que foi condenado definitivamente. Reeducando ou socializando, aquele que está cumprindo pena. E egresso, aquele que terminou de cumprir pena e voltou e regressou para a sociedade. Sujeito passivo é o titular do bem ou do interesse jurídico agredido ou exposto ao perigo de lesão em razão da prática de uma infração penal. Ou seja, é toda aquela pessoa que teve o seu patrimônio, o seu bem, o interesse seu violado em razão da prática criminosa. É chamado também de vítima e ofendido. Nós temos dois tipos de sujeito passivo. O sujeito passivo constante, imediato, formal, geral, indireto, que é sempre o Estado, pois ele é o responsável pela manutenção e garantia da ordem pública e paz social. Ele é o titular do jus puniendi. O Estado é o maior interessado no cumprimento da lei penal, porque ele tem o dever, a incumbência de regular as situações sociais, justamente para que a convivência seja propícia, que seja viável. Então, se há uma violação à lei que ele próprio editou, ele vai ser um sujeito constante, um sujeito passivo constante. Todo crime, sem exceção, toda infração penal, tem o sujeito passivo constante, que é o Estado. Mas, além do Estado, nós temos o sujeito passivo eventual, imediato, material, particular, acidental ou direto, que é aquela pessoa que foi atingida diretamente com a prática criminosa, no caso concreto. Por exemplo, é o titular do veículo furtado, é a pessoa que foi vítima da tentativa de homicídio, a pessoa que foi vítima do estupro. Então, esse vai ser o sujeito passivo eventual. Nem todos os crimes têm sujeito passivo eventual. Sujeito passivo eventual pode ser próprio ou comum. O próprio, o comum, é aquele que qualquer pessoa pode ser vítima. Roubo, furto, estelionato, não existe uma característica especial para ser sujeito passivo. Quando isso ocorre, quando a lei impõe uma qualificação jurídica ou fática, aí esse sujeito passivo é próprio. Por exemplo, no estupro de vulnerável, o vulnerável é o sujeito passivo. Então, não é qualquer pessoa que pode ser vítima do estupro de vulnerável, só o vulnerável. Do estupro do 213, não. Aí é um crime comum, qualquer pessoa pode ser. Crime de dupla subjetividade passiva é aquele que obrigatoriamente tem duas vítimas. Como, por exemplo, o aborto sem o consentimento da gestante. A gente tem o nascituro e tem a gestante que não deu o seu consentimento como vítimas. E aí, já partindo do gancho, a gente vê que o nascituro, embora não tenha personalidade jurídica, embora ele ainda não tenha nascido, ele pode sim ser sujeito passivo de infrações penais. Ao contrário dos mortos e dos animais. Os mortos não podem ser sujeito passivo de crimes. Eles podem, depois que eles morrem, que acaba a personalidade jurídica, acabou. Mas, professor, eu li que tem a calúnia contra os mortos. Tem. Existe a previsão da calúnia contra os mortos, só que o sujeito passivo aí não é o morto.
O sujeito passivo são os familiares do morto. A gente protege, na verdade, a memória da pessoa falecida. E, por fim, os animais. Os animais não podem ser sujeito passivo de infrações penais. Existe até uma corrente que bate muito nisso, defendendo os direitos dos animais, só por eles serem seres sencientes. Seres sencientes, anote e decore essa palavra aí, são seres que têm a capacidade de sentir dor e de sentir prazer. Só que eles não têm emoções, eles não têm raciocínio. O córtex pré-frontal deles é muito pequeno, então a memória a curto prazo, a memória de trabalho deles é muito pequena, eles não conseguem decorar. Por isso que o cachorro está com raiva, passou aquele momento, ele passou a raiva, ao contrário da gente, que fica remoendo, remoendo, remoendo. Os animais não têm sentimentos, então eles não podem ser equiparados aos seres humanos. Eles são protegidos indiretamente, reflexamente, como um patrimônio, por exemplo. Se é um animal doméstico que é atacado, a vítima é seu proprietário. E se é um animal silvestre, por exemplo, é um bem difuso, está protegido na lei de crime ambiental. Por fim, o crime vago é aquele que não tem sujeito passivo determinado, ou seja, é um ente despersonalizado, como, por exemplo, o ato obsceno e o tráfico de drogas. A gente não tem um sujeito passivo, a gente tem um sujeito passivo constante, que é o Estado, mas a gente não tem o sujeito passivo imediato, que é aquela pessoa que teve o bem ou interesse violados.